Olá, bem-vindo ao nosso vídeo sobre políticas públicas. Temos informações importantes e valiosas para compartilhar com você. Aproveite a oportunidade de aprender mais sobre o assunto. Acompanhar o vídeo até o final também nos ajuda a entender melhor suas necessidades e fornecer conteúdo relevante para você. Políticas públicas são ações governamentais que visam atender às necessidades da sociedade. Elas podem ser voltadas para áreas como saúde, educação, segurança, meio ambiente, entre outras. O conceito de políticas públicas é amplo e envolve uma série de etapas, desde a identificação de problemas, passando pela formulação de propostas até a implementação e avaliação das ações. É importante destacar que as políticas públicas precisam ser baseadas em evidências e no diálogo com a sociedade para garantir que elas realmente atendam às necessidades da população. Alguns autores importantes no campo das políticas públicas são o sociólogo Charles Lane Blum, que desenvolveu o conceito de Policy Analysis, o economista Anthony Downs, que abordou o processo de tomada de decisão em políticas públicas. Outros nomes importantes incluem o político e economista americano John Kenneth Galbraith e o sociólogo brasileiro Francisco de Oliveira, bem como o também brasileiro cientista político José Carlos de Macedo. Francisco de Oliveira aborda a crítica das políticas públicas, tendo destacado a importância de se considerar os interesses dos diferentes grupos sociais e as desigualdades existentes na sociedade brasileira. Ele também enfatizou a importância da participação popular no processo de formulação e implementação de políticas públicas. Ele define políticas públicas como ações governamentais que visam atender às necessidades da sociedade, tendo como base a importância de se considerar os interesses dos diferentes grupos sociais e as desigualdades existentes na sociedade brasileira. Ele enfatizou a importância da participação popular no processo de formulação e implementação de políticas públicas, assim como também a necessidade de se considerar os aspectos históricos e sociais que influenciam a formulação e implementação das políticas. José Carlos de Macedo, por sua vez, tem uma abordagem mais institucionalista das políticas públicas, enfatizando a importância das instituições e dos atores envolvidos no processo de tomada de decisão. Ele também destacou a necessidade de se considerar as interações entre diferentes níveis de governo e a importância das coalizões políticas no processo de formulação e implementação de políticas públicas. Ele considera políticas públicas como um processo que envolve a formulação, implementação e avaliação de ações governamentais voltadas para atender às necessidades da sociedade. Notemos que os agentes públicos que formulam e implementam políticas públicas não são necessariamente diferentes. Alguns dos agentes mencionados podem desempenhar ambas as funções. O processo de formulação e implementação de políticas públicas é complexo e envolve uma série de etapas e atores diferentes. Quem são os agentes que formulam e quais são os agentes que implementam as políticas públicas? Funcionários do governo, tais como funcionários de agências reguladoras, ministérios e órgãos públicos. Poder legislativo, incluindo deputados e senadores, não tem a função típica, embora participem da formulação das políticas, através da votação das leis e da fiscalização da implementação. Representantes de grupos de interesse, como organizações não governamentais, sindicatos, grupos empresariais e outros atores da sociedade civil, acadêmicos e pesquisadores, que podem fornecer informações e recomendações para a formulação de políticas públicas. Consultores e especialistas externos, que podem fornecer suporte técnico e análise para a formulação de políticas. Os agentes públicos que implementam políticas públicas incluem funcionários do governo, tais como funcionários de agências reguladoras, ministérios e órgãos públicos, poder executivo, presidente, prefeitos, governadores, além de outras lideranças locais. Funcionários de contrato, incluindo empresas contratadas para implementar programas e projetos. Representantes da sociedade civil, incluindo organizações não governamentais, grupos comunitários e outros atores. Observemos que podemos fazer confusão entre o processo de formulação e implementação de uma determinada política pública e o ciclo completo que envolve este processo. A formulação e a implementação são etapas do ciclo e se dão, geralmente, atendendo os seguintes critérios ou etapas. Identificação da necessidade ou problema. É fundamental compreender qual é o problema ou desafio que a política pública busca resolver. O ciclo de políticas públicas
políticas é o processo pelo qual uma política é criada, implementada, avaliada e eventualmente reformulada. Ele geralmente inclui os seguintes passos: agendamento, processo pelo qual um problema é identificado e colocado na agenda pública para ser discutido e considerado como uma questão a ser abordada. Formulação, processo pelo qual as opções de política são desenvolvidas e avaliadas para resolver o problema identificado. Implementação, processo pelo qual a política é colocada em prática, a alocação de recursos e a definição de responsabilidades. Avaliação, processo pelo qual a eficácia e eficiência da política são avaliadas e os resultados são medidos. Este é o ciclo mais clássico, porém podemos notar que há etapas não mencionadas neste ciclo, tais como reformulação, processo pelo qual as políticas são revisadas e ajustadas com base nos resultados da avaliação. Extinção ou continuidade. A extinção pode se dar por conta do atingimento das metas e objetivos, ou, ainda, por prazo legal que o obrigue a ser extinto. Ela pode ocorrer ainda por conta dos resultados obtidos após avaliação que denotem a sua ineficácia ou ineficiência. A continuidade pode ocorrer por motivos semelhantes aos da extinção, porém por resultados opostos. Renovação da legislação que a regulamente. Atingimento das metas e objetivos e necessidade de continuidade, uma vez que provada a eficácia. Onde há um bom planejamento, a extinção e a possível continuidade costumam estar previstos e estabelecidos. O ciclo de políticas públicas é contínuo e permite que as políticas sejam adaptadas às mudanças no ambiente e nas necessidades da sociedade. Outros detalhes que um bom planejamento deveria contemplar são: definição de objetivos e metas. Estabelecer metas claras e mensuráveis é fundamental para avaliar o sucesso da política. Análise de cenários. É importante avaliar as possíveis consequências e impactos da política, tanto positivos quanto negativos. Elaboração de estratégias. Após a análise de cenários, é necessário elaborar estratégias para alcançar os objetivos e metas estabelecidos. Seleção de instrumentos. Escolher os instrumentos mais adequados para implementar a política, como leis, regulamentos, programas, entre outros. Mobilização de recursos. É fundamental garantir que haja recursos financeiros, humanos e técnicos suficientes para implementar a política. Monitoramento e avaliação. É importante monitorar e avaliar continuamente a implementação da política para identificar problemas e fazer ajustes necessários. Cooperação intersetorial. É importante estabelecer parcerias e alianças com outros setores e instituições para implementar a política de forma eficaz. Agora vai uma observação minha. Baseada meramente no empirismo e na lógica, a etapa da avaliação poderia ser dividida em duas: a avaliação dos resultados, ou impactos produzidos para comparação com os objetivos iniciais, que é a etapa em si. Por outro lado, complementando o conceito de avaliação, notamos que a mesma permeia cada etapa do ciclo, não ficando restrita a isso, ou pelo menos deveria permear. Espero ter ajudado a esclarecer termos como políticas públicas, formulação de políticas públicas e ciclo de políticas públicas. Quando entendermos melhor estes conceitos, poderemos entender melhor nosso papel como cidadãos e onde podemos influenciar e participar deste processo como um todo. Obrigado por assistir ao nosso vídeo sobre políticas públicas. Esperamos que você tenha achado as informações úteis e interessantes. Se você gostou do vídeo, por favor, inscreva-se em nosso canal, dê um like, deixe um comentário e compartilhe com os amigos que você queira ajudar a entender sobre o tema. Isso nos ajuda a continuar produzindo conteúdo de qualidade para você. Escolha um dos nossos outros vídeos acima e aprenda ainda mais sobre o assunto. Obrigado novamente e até a próxima!